Vamos dar continuidade agora falando sobre a liturgia eucarística, certo? Essa aqui, pessoal, é a parte primordial da celebração litúrgica, né? Porque, como eu falei para vocês, essa é a grande diferença entre uma missa e uma celebração normal. Porque vocês vão ver mais para frente o rito da comunhão. O rito da comunhão ele tem em uma celebração normal, um culto no caso, mas a missa, todos esses outros ritos não tem no culto, né? Então vamos lá. Vamos começar com a preparação e a apresentação das oferendas, né? A gente acabou a liturgia da palavra na oração do dizimista, certo? E agora nós temos a preparação e a apresentação das oferendas. Os dons apresentados, pão e vinho e água, são frutos da terra e do trabalho humano, que vão se tornar o corpo e sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, a Assembleia normalmente realiza a coleta do dinheiro e outros donativos e os leva em procissão até o altar, juntamente com o pão e o vinho. Às vezes, em solenidades, você faz a procissão do pão e do vinho. Esse gesto deve ser a expressão sincera de comunhão e solidariedade das pessoas que põem em comum o que possuem para partilhar conforme a necessidade dos irmãos e para atender às necessidades da própria comunidade, que no caso o dinheiro, né, pessoal? O dízimo, no caso também, ele é para manutenção da comunidade, né? Ele é uma coisa, por exemplo, a igreja ela tem que cumprir sua missão. E para cumprir sua missão, ela precisa de uma estrutura, né? E para ter uma estrutura, ela precisa de um secretário paroquial, ela precisa de um padre, né? Ela precisa de gastos, tem gastos com energia, com papel, com tudo. Então, é para isso, né? Para isso que serve até as próprias doações que a igreja faz, né? Por exemplo, na missa da padroeira, coleta alimento, né? Porque esse alimento você vai fazer uma cesta e vai doar para quem precisa. Então é basicamente isso. O presidente da celebração, após a apresentação das oferendas, ele vai incensar, quando houver, né? Quando tem o incenso, no caso de uma solenidade, depois ele vai purificar as mãos. A esse rito dá seu nome de lavabo e tem a finalidade simbólica, no caso a hora que ele lava as mãos. Que aí vocês vão ver isso mais para frente também. Exprime para o sacerdote o desejo de estar totalmente purificado antes de iniciar a oração eucarística, que é o ponto culminante de toda a celebração. No caso, é quando o momento em que ele lava as mãos. Recomenda-se utilizar um belo recipiente de água e abundante no qual o sacerdote mergulhe as mãos em uma toalha decente. Afinal, é importante salientar os sinais. Ou seja, pessoal, o padre vai pegar as oferendas, depois vai incensar as oferendas quando tem um incenso e vai purificar as mãos. Após isso, vai começar a oração eucarística, que é o ponto central e a parte culminante de toda a celebração. E dentro da oração eucarística, você tem alguns pontos. Primeiro ponto, prefácio. Prefácio. É um canto de agradecimento e louvor a Deus por toda a obra da salvação, ou por um dos seus aspectos. Conclui-se com o canto do santo. Ou seja, o prefácio. Antes do prefácio, pessoal, não teve aqui, certo? Mas é importante destacar que você tem a oração sobre as oferendas, né? Desculpa, antes disso aqui, da oração eucarística, você vai ter a oração sobre as oferendas, certo? Que vai ter que é aquele momento. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para agora o seu nome, para o nosso bem, toda a santa igreja. Ele vai falar, recebei, Senhor, Pronto. Acabada a oração sobre as oferendas, certo, pessoal? Lembra que eu falei das três orações? Oração do dia, oração sobre as oferendas e oração pós-comunhão. Após o ofertório, pessoal, que é essa parte aqui, preparação das oferendas ou ofertório, você vai ter a oração sobre as oferendas, que é isso aí que eu falei. Depois da oração sobre as oferendas, você vai ter o prefácio, que é aquele momento: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Ele vai fazer uma leitura, que pode ser cantada, e após isso, após essa leitura, vai ter o cântico do santo, que é aquele santo, 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 Senhor Deus do universo. Enfim, tem várias variações, que é a aclamação pela qual toda a assembleia, unindo-se aos anjos, louva a Deus, certo?
Aí após isso vai ter invocação do Espírito Santo. O padre ele vai estender as mãos sobre os dons e pede ao Pai que santifique as ofertas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Também pode chamar de epíclise, né, ou consagração também. Após isso, vai ter a narrativa da instituição. O que é isso? O padre ele vai repetir as palavras que Jesus pronunciou na última ceia ao instituir a Eucaristia. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, certo? Isso aí no caso do pão, depois vai fazer a mesma coisa para o vinho. Terminado isso aí, né, você vai erguer o pão, depois vai abaixar, você vai fazer uma genuflexão, ergue o cálice, depois venera o cálice também, e após isso ele vai falar, eis o mistério da fé. Aí o povo vai responder, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, né? Ou outra forma do eis o mistério da fé. Entenderam, pessoal? Então até agora, só para repetir, como é que é a ordem? Preparação das oferendas ou ofertório, oração sobre as oferendas, certo? Oração sobre as oferendas, prefácio, santo, invocação do Espírito Santo, ou epíclise, e narrativa da instituição. Após isso, você tem as orações, pessoal. Quais são as orações? Depois do ex-mistério da fé até a doxologia final, você vai ter umas orações que pode variar. Por exemplo, na oração eucarística 3, tem 6, se eu não estou enganado, 6 orações. Na 2, você vai ter, acho que 6 também, né? Enfim, varia muito. Na 5, você tem 7. Então, você varia muito o número de orações. Só que qual é o conteúdo dessas orações? É isso que a gente vai ver agora. Você vai ter o oferecimento da igreja e inovação do Espírito Santo. Inovação, exato. A igreja, ela oferece ao Pai, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, e pede que sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E você também vai ter as intercessões. Por meio delas, se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, tanto a igreja celeste, que é a igreja do céu, ou a igreja terrestre, né, que é os santos, né, você tem a igreja terrestre. E aí você vai ter os santos, a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires, que são lembrados na oração eucarística. Você vai lembrar do Papa, você vai lembrar do bispo, dos ministros e todo o povo de Deus. E também vai recordar os irmãos e irmãs falecidos. Vocês podem perceber que o padre vai falar dos falecidos durante a missa, certo, pessoal? Então, o que eu falei? Durante essas orações que tem entre o ex-mistério da fé e a doxologia final, você vai ter várias orações. Você acha que tem 6. Só que o que eu acabei de falar? O conteúdo delas. Para não falar de cada uma, eu resumi e estou falando o conteúdo que tem. Então você vai, nessas orações, você vai ter o oferecimento da igreja e a inovação do Espírito Santo, e você vai ter as intenções, né, que são os santos, a Virgem Maria, os apóstolos, o Papa, o Bispo e demais ministros. Ou seja, você vai lembrar dessa galerinha aí durante a oração eucarística, certo, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo entender. Volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer uma, pessoal, pode tirar comigo que a gente vai aprender. E por fim, você vai ter a doxologia, ou louvor final, doxologia final. O sacerdote, ele vai elevar o pão e o vinho consagrados, corpo e sangue de Cristo, por quem sobe ao Pai na unidade do Espírito Santo, o louvor de toda a humanidade. Enquanto pronuncia as palavras por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Assembleia aclama com um solene amém, de preferência cantado. Ou seja, aquele momento final onde o padre vai falar por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E a humanidade fala amém. Nesse momento se encerra a oração eucarística, certo? E aí vai dar início ao rito da comunhão, né? Que aí a gente vai ver também. E vamos continuar com o rito da comunhão. O rito da comunhão, ele vai dar início com o Pai Nosso, né? O que é o Pai Nosso? Não precisa nem falar, né, gente? É uma oração de passagem para a comunhão, ensinada por Jesus. Essa oração resume os anseios mais profundos do ser humano,
tanto em uma dimensão espiritual quanto material. Quando se canta, tenha-se cuidado de conservar a letra dessa oração bíblica. O Pai Nosso, não precisa nem falar, é a oração mais importante, né, que a igreja tem. Foi a oração ensinada pelo próprio Jesus a todos nós. Então, vai começar com o Pai Nosso. Depois vai vir o gesto da paz. O padre vai falar primeiro, livrar de todos os males, ó Pai, tal. E acabado isso, vai ter o gesto da paz, que é a oração. Que ele vai falar para as pessoas se confraternizar ali, entre aspas, as pessoas, né? Mediante um aperto de mão, um abraço, um beijo, expressamos nosso desejo da comunhão com os irmãos e irmãs. E ao mesmo tempo, incluímos um compromisso de lutar pela paz e a unidade do mundo inteiro. Cada um cumprimente os que estão ao seu redor. Aquele momento que a gente se cumprimenta. E depois vai vir a fração do pão, né? Que aí é o cântico do cordeiro. Enquanto se canta o cordeiro, né, o padre vai partir o pão. O sacerdote, reproduzindo a ação de Cristo na última ceia, partiu o pão em vários pedaços. Durante a fração do pão, a assembleia canta ou recita o Cordeiro de Deus. Ao partir o pão, o sacerdote coloca um pedacinho no cálice, né? Essa união do corpo e sangue de Cristo, enfim, que é uma oração que ele faz lá. Então ele vai, enquanto canta o cordeiro, o padre vai partir o pão, assim como Jesus fez na última ceia. E por fim, e depois disso, né, depois da fração do pão, quando acaba o cântico do cordeiro, ele vai levar e vai falar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o povo vai responder: Senhor, não sou digno que não entrei, que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo, assim como João Batista falou para Jesus, né? Comunhão. Comunhão é o momento em que cada membro da Assembleia estabelece uma íntima união com Jesus, alimenta-se do corpo e do sangue do Senhor. Algumas igrejas, em alguns casos, algumas comunidades, distribuem a Eucaristia sob 2 espécies, né, pão e vinho. E desse modo fica até mais claro o sinal do banquete eucarístico, né? Mas por razões pastorais, alguns motivos, algumas pessoas, algumas vezes, aí depende muito do padre, ele não distribui em 2 espécies. Após a comunhão, tem um instante de silêncio, a fim de que cada comungante se entretenha no diálogo com Jesus e pende nos compromissos que brotam da celebração. Ou seja, após você comungar, é interessante que cada um tire um tempinho ali para reflexão pessoal, né? Você está recebendo Jesus ali no seu corpo, entende? Então não é qualquer coisa, é o corpo e o sangue de Cristo. Aquilo é sagrado, aquilo é profundo, entendeu? Então é importante que você reflita aquilo ali, agradeça, Senhor, muito obrigado por... Enfim, isso aí vai muito de cada pessoa, uma oração pessoal. E depois disso você tem o oração pós-comunhão, que é a terceira daquelas orações que eu falei. Lembre, oração do dia, oração sobre as oferendas, que vem antes do prefácio, né? E a oração após a comunhão. O sacerdote implora os frutos da celebração eucarística e o povo confirma respondendo amém. Com essa oração conclui-se a liturgia eucarística e se passa aos ritos finais, ou seja, tudo isso é liturgia eucarística. E agora vem os ritos finais, né? Os avisos. Primeiro você começa com os avisos, né, que são importantes para alimentar a vida da comunidade. Evita-se, porém, a leitura de longa lista de comunicados. As pessoas se cansam e se desligam, né? Se for uma lista de avisos muito grande, as pessoas param de prestar atenção. Algumas pessoas até vão embora. Mas, enfim, é conveniente que somente uma pessoa, em geral o comentarista, se for no caso de uma comunidade, ou se for na matriz, o padre dá os avisos. E aí tem aquelas homenagens, né? Aniversário de matrimônio, aniversário de pessoa, dia das mães, né? Enfim. E é bom que sejam prestadas todas nesse momento, no momento dos avisos. E após os avisos, você tem a bênção, que pode ser simples ou solene. O missal romano traz muitas bênçãos solenes para vários templos litúrgicos e festas dos santos. Ou seja, gente, isso aí não precisa nem explicar, é interpretativo. Bênção solene vem de quem? Solenidade. Quando é solenidade, você usa uma bênção solene. E aí você tem a despedida, né? É conveniente que aquele ide em paz que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. É conveniente que as pessoas saiam da celebração cheias de esperanças, animadas e decididas a dar testemunho do amor de Deus no meio da sociedade. Vale destacar também, pessoal, eu não coloquei no slide, mas tem aqui, por exemplo,
Quando é uma solenidade, geralmente a gente faz a saída, procissão de saída também, da mesma forma que a gente entrou. Ou seja, é interessante sair pelo corredor, pelo menos nas missas mais solenes, certo? E outro ponto que eu gostaria de deixar destacado é, lembra que eu falei do Tríduo Pascal? Pois então, o Tríduo Pascal são 3 dias em um, ou seja, você não tem despedida. Vocês podem reparar que não tem despedida da quinta para sexta e nem de sexta para sábado, porque são todas uma missa só. Mas isso é apenas uma observação que eu queria deixar. Então é isso, pessoal. Acho que as partes da missa ficou, acho que bem explicado. Não sei se tem alguma dúvida, né? Oração de entrada, saudação, ato penitencial, glória, oração do dia. Depois vem a liturgia da palavra. Aí na liturgia da palavra você vai ter a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e a leitura do evangelho. Depois tem a homilia, né, que é um momento de reflexão, né, onde o padre vai refletir sobre o evangelho. Você vai ter a profissão de fé, né, que é o creio. Você vai ter a oração dos fiéis, que é o momento da comunidade colocar suas intenções. Depois você vai ter o ofertório. Você vai ter o ofertório. Depois você vai ter a oração sobre as oferendas. Me desculpem, eu não coloquei no slide. Após a oração das oferendas, o prefácio. Depois o santo. A invocação do Espírito Santo. A narrativa da instituição. Ex-mistério da fé. O oferecimento da igreja e inovação do Espírito Santo e as intercessões, né, que são dentro da oração eucarística. A doxologia final, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Depois o rito da comunhão, que é o Pai Nosso, o gesto da paz, a fração do pão, a comunhão e a oração pós-comunhão, que é a última das 3 principais orações. Depois você tem ritos finais, né, que é basicamente os avisos, a bênção, que pode ser bênção solene ou bênção simples, e a despedida, que pode ser com ou sem procissão de entrada, sem procissão de saída, né, que vai variar muito da ocasião. Se for solenidade, você usa a procissão de saída, certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Ficaram 2 vídeos longos. Eu pensei muito em como fazer o vídeo. Eu pensei até em fazer tipo, gravar a tela da missa e ir explicando parte por parte. Só que eu acho que eu vou deixar isso para quando a gente ter um encontro pessoal, né? Quando a gente tiver um momento para fazer a formação pessoalmente, que a gente pode se atentar mais aos detalhes e não ficar uma coisa muito longa, certo? Então assistam com calma. Essa semana eu só lancei 3 vídeos, então esse é referente à quinta e sexta. Podem assistir com tranquilidade aí. E depois eu vou, de acordo, for tendo oportunidade, eu vou lançando o resto, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.